Você já ouviu falar de um homem que tentou enganar o diabo? E digamos que ele conseguiu, tá? De certa forma, pelo menos. Mas a história não acabou bem e deu início à tradição de colocar luzes dentro da abóbora no Halloween. Essa é uma história bem antiga e nasceu muito antes do Halloween ser sobre doces, fantasias ou filmes de terror. Ela vem de uma época em que o mundo acreditava que uma vez por ano o véu entre os vivos e os mortos se tornava fino o bastante para que os dois lados se tocassem. Essa noite era conhecida como Samhain. Entre o entardecer de 31 de outubro e o amanhecer de 1º de novembro, os celtas acreditavam que os mortos voltavam. Não para assustar, mas para visitar as famílias, caminhar pelos vilarejos, procurar um pouco de calor, uma vela ou até mesmo um pedaço de pão. Mas nem todos os espíritos eram bem-vindos. Alguns voltavam com raiva, outros em busca de vingança. E foi por causa desses espíritos sombrios que nasceu o costume de deixar luzes acesas, pequenas chamas dentro de vegetais ocos como nabos e beterrabas. Essas luzes serviam de guia e de aviso. Era uma forma de dizer aqui há vida, mas também há respeito pelos mortos. E foi entre rituais e superstições que surgiu a história de Jack. Ele era conhecido em toda a Irlanda como um beberrão, trapaceiro e mentiroso que enganava todo mundo, incluindo o próprio padre da vila. Até o dia em que ele cruzou o caminho de alguém que nunca deveria ter provocado. Numa noite fria e chuvosa, o Jack estava, como de costume, em uma taverna, bebendo até não conseguir mais ficar de pé. Aí entrou um estranho no lugar, alto, pálido, e os seus olhos eram como carvões acesos. Todos ali ficaram em silêncio, apenas observando o indivíduo recém-chegado. Jack, mesmo bêbado, percebeu quem era. O próprio diabo que veio buscá-lo. Mas ele não se desesperou, pelo contrário, ficou bem calmo e fez um último pedido ao capeta. Me deixe beber mais uma antes de irmos. O diabo achou divertida aquela audácia do homem e concordou. Então o Jack fingiu que estava procurando uma moeda para pagar essa bebida e falou que não tinha dinheiro. O senhor poderia me pagar uma bebida? O diabo, todo vaidoso, transformou-se em uma moeda para pagar a bebida. Mas Jack, rápido como um ladrão, pegou a moeda e guardou no bolso, junto de uma pequena cruz de prata. E foi nesse momento que o demônio ficou preso ali, incapaz de voltar à sua forma. O Jack sorriu e então fez um trato, que só libertaria o diabo se ele prometesse não levar sua alma ao inferno por 10 anos. O diabo ficou furioso, mas impotente, e naquela situação acabou aceitando. E depois desapareceu em meio à fumaça. Mas 10 anos se passam rápido, né, gente? O Jack envelheceu, mas não mudou nada. Continuava mentindo, roubando, bebendo, até que, mais uma vez, o diabo apareceu na estrada, e dessa vez para cumprir o trato. Jack fingiu resignação. Disse que estava pronto, mas pediu um último favor. Queria uma maçã. Então ele, mais uma vez, desafiou o diabo, que subiu numa árvore para poder pegar o fruto. E o Jack, num golpe rápido, esculpiu uma cruz no tronco, prendendo o demônio lá no alto. Foi quando ele fez o seu segundo pacto. Me deixe em paz, nunca mais venha me buscar. E o diabo ali, humilhado, jurou que jamais tocaria na sua alma. Jack então apagou a luz e riu enquanto o diabo desaparecia. Ele realmente achou que tinha vencido a morte. Mas ninguém vence a morte. Anos depois, o Jack morreu. E quando a sua alma chegou aos portões do céu, foi barrado. Suas mentiras, seus feitos, sua vida cheia de pecado o tornaram indigno da luz. Sem ter para onde ir, ele caminhou até o inferno, mas o diabo cumpriu sua promessa e recusou sua entrada. Jack então ficou condenado a vagar eternamente e pediu ao menos algo para enxergar na escuridão. O diabo, zombando da situação, atirou uma brasa do inferno.
Então o Jack pegou essa brasa e colocou dentro de um nabo oco e saiu caminhando pela noite. Dizem que até hoje, em certas estradas da Irlanda, é possível ver uma luz distante balançando entre a neblina. A lanterna de Jack. Com o passar dos séculos, a lenda se espalhou. Os imigrantes irlandeses levaram para a América, onde os nabos foram substituídos por abóboras, pois eram maiores, fáceis de esculpir e com a mesma chama dentro. E a cada Halloween, as pessoas voltavam a colocar suas lanternas nas janelas, acreditando que, de algum modo, afastariam Jack e os espíritos errantes. Mas a história verdadeira se perdeu entre as sombras. Porque o Halloween, antes de tudo, não era uma festa, era um ritual. O Samhain marcava o fim da colheita e o início da escuridão. Uma noite em que o mundo dos vivos e dos mortos se encontravam. As pessoas deixavam oferendas nas portas, acendiam fogueiras e usavam máscaras grotescas, não para se divertir, mas para se proteger. Acreditavam que se os mortos vagassem por ali, veriam as máscaras e pensariam estar entre os seus. Era uma forma de enganar a morte, a mesma que o Jack tentou enganar e nunca mais conseguiu escapar. Você sabia sobre a origem das abóboras do Halloween? Eu confesso para vocês que eu não sabia. Eu gosto, tá, de ver, acho super legal. Me conta agora nos comentários que eu quero saber. E não deixe de curtir esse vídeo, porque fazendo isso você vai me ajudar bastante na divulgação. Aproveita também e já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com aquele seu amigo ou aquele parente que curte crimes reais, histórias bizarras e assombrações. Me segue também nas outras redes que eu vou deixar aqui para vocês. Te vejo em breve no próximo vídeo.